Olá, amigo! Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli, que bom ter a sua companhia e mais esta catequese católica. Eu estou lendo e comentando cada uma das perguntas do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Estamos já na pergunta 75, que diz o seguinte: em que consiste o primeiro pecado do homem? Vamos falar lá o que é o primeiro pecado da humanidade. O ser humano, tentado pelo diabo, então aqui já vem uma questão interessante. O primeiro pecado não partiu da humanidade, partiu do tentador, do diabo. Ele tentou tirar a gente do caminho de Deus, tentou tirar a humanidade do caminho de Deus e conseguiu. O ser humano deixou ser seduzido pelas artimanhas do inimigo e deixou apagar no seu coração a confiança em relação ao seu Criador. Então Deus disse: não coma do fruto desta árvore. É Deus que está determinando o que o ser humano pode ou não pode fazer. O Deus é todo-poderoso, Ele sabe o que é o melhor para nós. A gente chama Deus de Pai. O Pai sempre sabe o que é o melhor para o seu filho quando Ele diz faça isso e não faça isso. O ser humano, a humanidade, perdeu essa confiança em Deus e buscou aí ter as rédeas da sua própria vida. Eu não vou fazer aquilo que Deus está determinando, não. Pela sedução do inimigo, ele resolveu desobedecer a Deus. Ele apagou no seu coração essa confiança. Deixou de confiar naquilo que Deus determinou que é o certo e o que é errado, e ele puxou para si, tomou as rédeas da situação e resolveu desobedecer a Deus. Então, esse é o primeiro pecado da humanidade, a desobediência a Deus. Não é comer maçã, O primeiro pecado da humanidade não foi comer maçã. Eu não sou muito fã de frutas, mas vocês que gostam de frutas podem comer maçã à vontade, que não tem pecado nenhum nisso daí. Agora, desobedecer a Deus, não querer mais deixar a sua vida ser conduzida por Deus, é Deus que determina, faça isso, não faça isso. Agora eu desobedeço a Deus e eu quero determinar aquilo que é o melhor para a minha vida e não sigo aquilo que Deus propõe. Isso que é pecado. Esse foi o primeiro pecado da humanidade. Olha lá. Desobedecendo-lhe, quis tornar-se como Deus. Então eu sou melhor do que Deus, é eu que vou conduzir a minha vida. Então você está se colocando na posição de Deus, E sem Deus, não segundo Deus, você quer viver uma vida sem Deus e não segundo aquilo que Deus determina para você, Então você está tomando as rédeas da sua vida, você está se colocando no lugar de Deus. Desobediência a Deus, esse é o primeiro pecado aí da humanidade. Assim, Adão e Eva perderam imediatamente para si e para todos os seus descendentes. Então, esse pecado da humanidade, de Adão e Eva, acabou tendo como consequências toda a humanidade. É o pecado original. No próximo vídeo da Catequese Católica nós vamos falar sobre o pecado original. Mas aqui, Adão e Eva perdeu para todos os seus descendentes, para toda a humanidade, a graça da santidade e da justiça original. Então, vamos entender isso aqui de uma forma contrária. Para que nós possamos recuperar essa graça da santidade, nós devemos ser obedientes a Deus em tudo. Então vale a pena ser obediente. Quanto mais você obedece a Deus, mais você se enriquece da graça santificante. Quando você desobedece a Deus, você está perdendo a graça santificante. Então, meu irmão, minha irmã, pense aí, reflita a lição que fica para nós dessa catequese de hoje. Eu sou uma pessoa obediente a Deus em tudo? Eu deixo que a minha vida seja conduzida pelos desígnios de Deus? Eu ouço e obedeço o que Deus determina para mim e para a minha vida? Ou eu quero tomar as rédeas da minha vida, me colocando no lugar de Deus e eu mesmo determinando aquilo que é melhor ou não para mim, desobedecendo a Deus, Esse é o trabalho do inimigo, mostrar que Deus não vale nada, vale a pena você desobedecer a Deus, Aquilo que Deus propõe não é o melhor para você.
meu corpo, minhas regras. É eu que determino o que é o melhor para mim, deixando de lado aquilo que Deus propõe, né? Isso que é desobediência. Isso que foi o pecado de Adão e Eva, que teve como consequência toda a humanidade. Você deixa sua vida ser conduzida pela proposta de Deus, ou você deixa ser seduzido pelas tentações do diabo, do inimigo? Essa é a lição que nós temos que aprender e refletir desta catequese de hoje. Obrigado pela sua companhia. Se você está gostando desses encontros de catequese, compartilhe aí esse vídeo com os seus amigos. Deus abençoe o seu dia, muita força e saúde!